Annyeonghaseyo. Sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, estamos mais uma semana aqui no DoraCast. Eu sou a Elisa e quem mais está comigo? E eu sou a Ellen. Olá, Doradinhos, tudo bem com vocês? No último episódio a Ellen quis fazer de conta que estava sozinha, mas ela ainda não teve essa oportunidade, Ai, nem quero, nem quero. né? Será? Não, Não, isso pelo menos a gente pode falar que a gente nunca brigou. Ai, ai. Eu acho que uma única vez que eu pensei que estavam chateadas comigo, mas no caso não era só você, era você e mais uma outra amiga nossa em comum. Era uma vez que eu tava. Aquelas coisas que a gente pensa, eu que. Não, eu até conversei isso com uma outra pessoa. Eu sentia aqui no grupo eu que estava ajudando, mas na verdade era eu que estava recebendo ajuda. Mas aí quando eu tive essa grande revelação comigo mesma, aí tipo, o meu mundo caiu. ficou mal, ela ficou mal. Mas é que, na verdade, quando a gente está em grupo, a gente se ajuda, né? Um ajuda a outra, É, né? mas às vezes tem umas coisas que só só uma coisa muito egóica, né? E a gente às vezes precisa lembrar que a gente é muito mais que a nossa personalidade. Aliás, a gente pode ter várias personalidades. E falando em personalidade, nessa série que a gente vai falar, as personalidades são bem fortes, bem Fortíssimo. fortíssimas, né? E acho que o tema de hoje assim vai ser bem a questão de preconceito, provavelmente, até que ponto, que é aquela coisa, né, de que a gente já conversou no chá com a Dora sobre falar ou não falar, eis a questão, a gente falou muito sobre isso. Até que ponto alguém fala para você uma verdade que é um grande e interessante ponto de vista. Porque eu sou sua irmã, porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai, então eu vou falar isso para você. E aí vem aquela facada no peito, nossa senhora. Então, a série, né, para não demorar mais, para quem tá vendo o vídeo já viu o título, mas é Uma Noite de Primavera, One Spring Night, em inglês. Essa série é de 2019 e as estrelas dessa série é o Jung Hae-in, que é um fofo que é aquela que você para, fica olhando para foto, fica só admirando, né? Babando assim também. Pois é, como pode ser, né? Ele é um É, bonito que é fofo ao mesmo tempo, e aí é difícil da gente não falar. então, babá é uma expressão muito boa para definir. Lembrei da música da Kelly Key, Baba Baby, Baby Baba. É, para quem não é dessa época, pesquisa depois. Pois é. A atriz principal é a Han Ji-min e também o Kim Jung-han. Eu acho que é o triângulo, né, do começo da série, triângulo amoroso. Ela se passou na MBC, começou a passar em maio de 2019 e foi até julho, 11 de julho. Então, é a história de uma bibliotecária que está num relacionamento com um bancário, seria, né? Trabalha num banco, digamos assim. O... Ela, na série, chama Lee Jong-in e ele chama Kong Gi-sok. Eles já estão juntos há 4 anos, mas é aquele relacionamento que é um relacionamento meio morno, digamos assim. Ah, meio que, tô acostumado, né? E ele tem uma coisa meio de status também, né? Casar para juntar as famílias, né? As famílias, as boas famílias, entre aspas, nível social, aquelas coisas que a gente já conversou aqui várias vezes. Só que daí tem um farmacêutico, que é o Yu Jo, que é um pai solteiro, né? Geralmente pode ser que a gente encontre mães solteiras muito mais que pais solteiros, mas na série resolveram trazer a questão desse pai solteiro. Ele se graduou
num ano, no mesmo ano que o outro, que era o namorado dela na época. Então eles se conhecem da faculdade, parece. E, enfim, ela um dia vai na farmácia, encontra esse rapaz e eles, naquela troca de olhares de série, já alguma coisa ali surge. Só que para esse relacionamento evoluir, só Deus sabe o que eles passaram, né, Ellen? Não Olha, vou entrar muito nos detalhes, não, porque os detalhes vão saindo na medida que a gente for falando, mas a primeira coisa que te vem, assim, desse novo relacionamento, até então, claro, né? Ela tá namorando, ela percebe algo nele, mas ele que começa a se aproximar dela, né? Antes de você falar o que te chama muito mais atenção nessa série. Então ele começa a investir nela de alguma certa maneira, porque ele se interessou muito por ela. O Yu-Gi-Oh! E ela vai dando os limites ali, porque até então ela sabe que ela tá namorando, então ela não pode simplesmente, dentro da ética, digamos assim, dentro da ética ali de um relacionamento. Não vou dar atenção pra ele, eu não vou dar tanta atenção, mas enfim, isso eu lembro deles terem uns encontros, né? Irem comer alguma coisa, tomar um café, alguma coisa assim, que eles começam a conversar e ela gradualmente vai percebendo que ela também começa a gostar dele. Não é tipo da noite pro dia, igual foi pra ele, né? Eu acho que ele que olhou ela na farmácia e tipo, olha, tem alguém aqui que eu me interesso, né? Aquela coisa do olhar. Pode até que esteja sido assim pra ela, mas ela, como estava num relacionamento, ela foi aos poucos. E aí começa aquelas comparações, né? Será que eu tô feliz, que eu não tô? Tem essa pessoa nova. E aí, o que que eu faço? Enfim, Ellen, o que é que você comenta aí nesse começo? Ou, né, do que você já quiser falar sobre a série. essa série eu fiquei apaixonada por ela. Eu achei, assim, Eu também chorei gostei de muito. raiva, queria bater em todo mundo, depois queria abraçar todo mundo. É, E é muito, como a gente falou, ele é um ator muito fofo na série. E acho que duas séries que eu vi dele, assim, que ele era muito fofo, depois eu vi uma que ele era totalmente oposto, que ele faz o papel de muito mal, né, assim, um cara do exército, né, que foi até você que me indicou, acho e que que é foi muito boa também. muito boa também. E aí, mas mesmo assim não deixou de ser bonito, continuou. Não, com Mas enfim, certeza. nessa, assim, ele traz uma pureza, sabe? Assim, ele é puro, ele se interessou por ela ali e ele vai investindo mesmo, porque faz muito tempo que ele não tem um relacionamento e quando ele olhou para ela, ele falou: "Poxa, né, gostei dessa pessoa". E ele conheceu ela numa ressaca, né? Porque ela tinha bebido pra caramba, por causa Hum, do relacionamento mesmo, porque como a Elisa disse, era um relacionamento morno, eles tinham os compromissos, vamos jantar, sempre aquela mesma coisa, aquela, né, já tinha entrado muito tempo junto, eles já não faziam coisas diferentes, ou o namorado só trabalhava e às vezes ela queria sair e não dava. Então tava, né, aquilo para cumprir status mesmo. E aí ela também tem um interesse, mas ela estava meio, né, na ressaca e ela não pagou porque não tinha a carteira, ela perdeu, esqueceu em casa, e é. ele falou, não, pode levar, e aí foi ficando nisso. Só que ela falou, não, mas eu vou te pagar, e aí aquelas coisas. E aí eles foram se aproximando por isso. Mas ele não, assim, ele sabia que ela tinha namorado, ele soube depois com o tempo, mas ele não deixou porque ele percebeu que ela também tinha interesse. Então ele não Hum. largou mão, ele continuou ali. Mas uma coisa legal que ele foi sincero, que ele disse que ele tinha filho. Ele não escondeu dela, né? Que ele tinha filho, que e isso é legal porque às vezes vai escondendo, escondendo aí e ele de forma alguma ele dizia que ele assim, ele escondia isso de ser pai solteiro, ele tinha orgulho de mostrar o filho. E o filho é um Hum. fofo, né, também, muito fofo, o filho Ah, dele sim. na série. Então ele tinha um orgulho de falar que ele era pai, né? Então eu achei isso legal também, porque muitos, assim, você vê que vai escondendo, escondendo, chega uma hora, mas vai esconder do quê? Porque você né? Não tem o que fazer, né? Então, se as pessoas aceitassem ele, seria com o filho dele. Se não aceitasse o filho, nada feito.
né? Porque a gente vê muito isso das mães, né? As mães costumam fazer muito isso, mas os pais é mais assim, né? E na série não, eles trazem isso à tona, né? De não, também pode acontecer com o pai, pode ser que o pai também fique assim. E extremamente jovem, né? E aí não vai se relacionar Sim, com mais ninguém por causa do filho. Mas aí também essa série lida com preconceito, e é muito, porque a família dela é muito preconceituosa, assim, muito mesmo. Até a irmã dela mais velha, que tem problemas seríssimos no casamento, porque essa série também traz essa questão, né, sim. de abuso, né, da violência doméstica e de ter uma posição muito alta e não poder falar, porque Hum, nossa, minha carreira, nossa, e eu vou largar e não sei o quê, e a minha família, porque a família dela é uma família super preconceituosa com relação, sabe, a tudo, né? é. E aí, por isso que eu falei que eu chorei muito e fiquei com muita raiva por isso, porque até a hora que a gente tinha vontade de pegar o pai dela, dar uma surra, a mãe dela, a gente tinha vontade de trancar em algum lugar e falar, vai ser livre, né? Esquece a família, né? Mas não tinha como. Mas me trouxe todos esses sentimentos, assim, de, né, esses preconceitos e essas coisas do que as pessoas vão falar, até ela mesmo, em certos momentos, ela mesmo gostando dele, ela se vê pensando, né, poxa, mas eu tinha um cara que tinha um status, tinha um emprego legal e tal, eu ia casar certinha, né, não ia brigar com a minha família, para eu ficar com ele eu tenho que brigar com a minha família e ainda tenho que ser mãe de alguém que já, né, que eu não sou mãe ainda, né, mas eu vou ter que virar mãe de uma hora para outra. Então até ela se viu pensando nisso, né? Sim, Então são as coisas ali que vão acontecendo e aí você vê, nossa, será que o amor vence? Será que não vence? E a gente fica nisso o tempo inteiro. Então a série ela traz você para isso, né? Para ela deixa você ali tensa, fala, nossa, e agora? Será que vai? Será que não vai? Porque você vê que é uma coisa muito possível, mas precisa ter a mente aberta, né? Se você não tiver a é, mente aberta. E ela briga, né? Eu acho legal que ela enfrenta muita coisa também, né? Por ele, sim. por ela, mas não fácil. Ela, ela tem um irmão, não tem? Não, as irmãs. As Por que que eu tô irmãs. confundindo? É outra coisa. É outra série muito parecida com o mesmo ator. Tá. Isso aí, é aquela. É É muito outra. parecido. A gente comenta sobre ela mais pra frente. Mas como a gente grava episódio na sequência, eu tô fazendo muita relação com a outra que foi a Advogada Extraordinária. Essa série também fala muito da realidade, né? De ver a realidade mesmo como ela é, não é só o amor por amor e vamos viver de amor, mas e as contas para pagar e o emprego, né? Não é só isso exatamente. Então, é válido ela se questionar. Sim, se eu ficar com ele, eu vou virar uma mãe, né? Uma madrasta, seja, mas eu vou ter também esse serzinho na minha vida. O meu relacionamento anterior era assim, assim, assado. Com ele tem uma questão que é diferente. Sei lá, tem menos recurso financeiro, tem o filho, etc, etc. Mas, né, onde que eu estou me metendo, digamos assim? Que a advogada extraordinária, a Wu Yang-gu, ela tinha muito a coisa de falar o que ela via, né, a coisa muito ali de ser real, né, lá dentro da sua verdade. O relacionamento dela a gente falou também que era uma coisa muito pura deles. E você até falou nele desse personagem também como um personagem muito puro no que ele sente. Então eu vejo isso e bancar as escolhas, né? Quando ela tem certeza do que ela quer, aí ela vai enfrentar e falar a verdade. E tá me vindo a cena de quando ela vai com ele apresentar ele para a família e aí eles começam, acho que ele deve comentar que ele tem um filho e aí começa o caos, né, na parte familiar lá. E foi nessa cena, não sei se é nessa. Bom, enfim, outra coisa que eu lembro também é dela ficar trancada no quarto e não sair do quarto porque dela ficar tão triste, né, pela reação da família sobre o relacionamento dos dois, ela se tranca lá.
eles não aceitam, é o que a gente falou também na Advogado Extraordinário do preconceito, né? O que as pessoas É, vão pensar, né? Você vai casar com uma pessoa que já tem filho, porque lá eu não sei se aqui eu acho que é um pouco mais aberto isso, né? Acho que hum, não tem preconceito, claro que tem, mas eu acho que não é tão fechado quanto lá. Lá, pelo menos as séries, né? Claro que a gente sabe que são dramas, mas parece que eles falam muito disso, então deve ser algum problema lá, né? Esse negócio de status, de posição social, de, né, você ter um. Se for divorciado já não presta mais, umas coisas assim, né? Que a é. gente. Aqui acho que é mais aberto nesse sentido, mas lá eles retratam muito isso nos dramas, né? Então deve ser algo muito recorrente na sociedade mesmo, deve ser o que a Ah, com sociedade entende, certeza. Eu né? até vi um TikTok essa semana da menina falando, eu não me relaciono mais com coreanos. Acho que ela é coreana, americana, alguma coisa assim, né? E ela, eu não me relaciono mais com coreanos porque eles estão 10 anos atrasados em relação à cultura dos Estados Unidos, que ela deve morar lá. Fala Uhum. assim, que é muita questão de patriarcado também, que a gente já comentou em outra série. É muito forte essa questão. E ela fala: não me relaciono mais com sul-coreanos, no caso. E aí ela explica o porquê desse ponto de vista dela. Enfim, que a gente que assiste as séries, né, pensa, mas eu quero alguém assim, assim, assado. Mas, na verdade, a, a gente, vamos supor, a gente consumia muito a mídia dos Estados Unidos, da Europa, né? Aliás, o Brasil foi colonizado por portugueses que são europeus. Aí a gente fica com aquele padrão europeu, padrão ali de beleza, né? Pessoas brancas, olhos claros, narizes mais retos e mais finos. E aí você começa a assistir séries asiáticas, quais são as características? Olhos mais puxados, é, pequenos, aí a Coreia do Sul tem uma forte indústria de estética, né? Cirurgia, plástico também, então você começa a ver um padrão de beleza de pele mais clara, etc. E tem até uns comentários, tem uma série de Boys Love que começou semana, e aí tem um comentário que fala assim: ah, o fulano é lá de Seul e ele tem a pele clara e não sei o quê. E aí o pessoal no Twitter falando: pô, de novo com essa questão de pele clara, né? Pra que essa coisa boba? Como sinônimo de beleza, pele clara. Mas na verdade podem ser clareamentos ou não tomar sol exatamente para ter a pele clara, né? Tem um canal que eu sigo que elas falam que eles vão de roupa na praia, assim, porque não é para pegar sol, para não ficar com a pele bronzeada. Eu falei, nossa, aqui a gente vai pelado, É. porque tá bronzeado, né? Então, é questão cultural Né? mesmo. E aí, se a gente for olhar a história, lá eles relacionam a pele escura com escravidão, porque os escravos, como ficavam no sol, ficavam fazendo os trabalhos, eles tinham a pele bronzeada. Então, as pessoas que têm pele escura significa que elas são serviçais, né? E isso foi, eles Não. associaram a isso. E não tem a ver, né? Mas só que é uma cultura, veio de cultura, e aí isso foi sendo. Então, quem tem pele clara significa que é uma pessoa de alto padrão, nem sempre. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa crença aí, porque isso aí da questão até da população negra, africana, afrodescendente, é, é tipo isso, acreditar que pessoas de pele escura, né, que é diferente da europeia, vamos deixar assim, que são brancos, assim, né, a cor bem mais clara, eles vêm da realeza, né? Dominam ali os afrodescendentes, ou os africanos, né? Que são pessoas de pele preta, viram escravos, e aí a gente fica com essa crença, né? De que quem tem a pele escura é pessoa que vai poder ter um serviço é, que não tem valor, Menor, né? Esse valor, né? não pode ser uma pessoa rica, não pode ser uma pessoa que tenha status, não pode ser uma pessoa
Nossa, vamos desprogramar e atualizar isso, né, Ellen? Desprograma e atualiza tudo que isso aí representa em relação a olhar para a cor da pessoa e assumir que ela é isso ou aquilo, né? Desprogramar essa crença aí de que por ser mais morena ou por ser preto ou por ser amarelo, que mais escuro que branco, digamos assim, tudo que isso aí representa desprogramar e atualizar. Pelo amor, eu nunca Da tinha gente aqui, pensado, eu nunca tinha sim, pensado exatamente nisso. Ah, te lá, agradeço por isso. lá na Coreia tem isso. Eles têm muito isso e realmente, se você olhar para um todo, tem tudo a ver, né? Com essa questão mesmo de que você ter a pele mais escura, você é uma pessoa, um serviçal, um escravo. E sem aqueles serviços que são primordiais, como que faz? Só que a pessoa não olha por esse lado, né? Porque são serviços menores, entre aspas, né? Mas é uma questão, Não, igual você falou, e de desprogramar e atualizar, já passou do tempo, né? Da gente sair, exatamente. né? De Destrói, descria, rescinde, revoga, retrata, né? Tudo. apaga e despolariza, tudo isso aí. Sim, Tudo. sim, Ah, sim. E, e falando de preconceito, né? Que eu acho que talvez seja a energia principal aqui das histórias que a gente vê nessa série, dos relacionamentos aqui familiares e afetivos, etc. É, é porque você é assim, você não pode estar nesse lugar, né? Que é o que a gente acabou de falar. E na verdade, tem gente de todo o espectro colorido, sendo pessoas que vão pegar o nosso lixo, e tem pessoas, ou pelo menos é o que se espera de que tenham pessoas de todas as cores do arco-íris nos cargos mais altos de todas as empresas. E entre todo esse meio aí extremo, e eu também não estou diminuindo X ou Y, mas infelizmente a gente pensa que pessoas que recolhem o nosso lixo é um trabalho que precisa de muita coragem. Então, acho que são as pessoas até mais corajosas sim. e no meu interessante ponto de vista, e eu espero que quem escutar, se ofender com isso, peço perdão. É o meu interessante ponto de vista sobre, né? É, e eles ali lidando com o cara tem um filho e ela solteira, escolhe assumir essa relação e vem com a família, e vem com o filho junto. E aí tem o outro. Nossa, aquele cara, que era o ex-namorado dela. Chato, 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 Nossa, chato. não, Puta, falar outra coisa. né? Pra não continuar falando aqui. É, vamos ficar falando, né? Mas, nossa, Porque daí eu tenho que informar lá no Spotify que tem linguagem explícita. A gente não fica xingando. Ele fica chato, mas muito chato quando ele vê que ela termina com ele e vai ficar com outro. E aí ele começa a, nossa, isso me irrita tanto. Eu tô e é vendo, interessante, porque ele já não sentia tanta coisa por ela. Mas é, aí é aquilo que a gente fala de posse, ah, não, mas aí ela era mexeu, né? minha Era minha. namorada. E aí foi atrás de. Ela terminou, não foi ele. Então tem todo Não, um, né, umas coisas assim que você fala, nossa, gente, já deu, terminou, beleza, não quer mais um, né? Só que hoje em dia a gente ainda vê isso, e isso é no mundo inteiro, né? Que termina, a mulher termina, o cara não aguenta, tem muito caso de violência que acontece, que o cara vai lá e acaba com a pessoa porque ele não aceita o término, né? E ele nem queria mais, é uma questão de posse mesmo, né, hum, que é minha, então não vai ser de mais ninguém. Então sabe, umas coisas assim que já não cabe mais, né? Então tudo não, isso é o não. preconceito, né? Gera o preconceito de a pessoa não pode sair da minha vida, eu tenho que ser o alfa, né? Hum, Sendo que não tem mais conexão, né? Então, não hum. sei se é preconceito a palavra, mas assim, essa questão de Ah, posse ainda é muito é a forte. questão do patriarcado que a gente comentou, é a questão de ver a mulher como um produto, igual a gente já tá falando agora, de se você tem a cor de pele diferente do branco,
você já é menos, né? Interessantíssimo ponto de vista esse, né? Para quem inventou isso. E eles vêm com. Só Por espero isso que que não a seja eu numa vida passada. gente não sabe, por isso que a gente tem É, que, né, é, tratar de cuidar, né, disso. então. Então, é como esse TikTok que você viu, né? A pessoa está muitos anos atrás, assim, está muito lá atrás, então traz todo esse contexto. E eu já ouvi falar que quando você vai para lá, você é muito. E não só lá na Coreia do Sul, muitos outros países, Portugal também já me falaram, que eu nunca fui, então não sei. Estou falando o que eu soube disso, Aham, de, né, esses preconceitos mesmo de pessoas diferentes, não só aham. de peles, mas de pessoas diferentes, né, que não é do seu país, você tem preconceito mesmo, você sair de perto, você não conversar, você não dá informação. Então é algo assim que é muito presente ainda, né, no ano que a gente está já, 2023, né? Mas como a Exatamente. gente está falando, a gente faz programas assim por isso, né? Porque a gente vai trazendo essas questões à tona e aí outras pessoas vão se juntando a essa energia de evolução, né? Da gente evoluir. É, e isso que a gente fala dentro de um mínimo aceitável também, né? Porque tem muitas coisas que às vezes hoje em dia, se você falar, você vai ser atacado. Ah, com E a certeza. gente se preserva disso o melhor que a gente pode, sem deixar de falar o que a gente pensa, o que a gente sentiu, digamos assim. Porque a gente está aqui de coração aberto e, pelo menos é o que eu acho, né? E que a gente também tá aprendendo junto, né? Tanto na nossa troca aqui, quanto com o que a gente consome de série, de notícia, ou de outras pessoas, do mundo, como que tá, das informações que a gente tem. E A gente tudo, comentou essa semana. Pode falar. não, e tudo que a gente fala aqui são interessantes pontos de vista mesmo. Então, É, ninguém é obrigado a nada, né? Assim sim, como a gente sim, também não é obrigada a concordar com certas coisas ou discordar de tudo também. Não, né, é esse respeito que a gente precisa ter um pelo outro, né? E aí a sim. gente consegue ficar no lugar. Tudo bem se eu tenho preconceito, ótimo, problema seu, mas você precisa respeitar o outro. Uhum. Eu acho que para mim esses dias me pegou muito isso, do respeito. Você estava passando por uma coisa assim, né? No seu Sim. particular, de ver questões de respeito, autorrespeito, etc. E aí, para mim, pegou em ver coisas. Por exemplo, eu sempre, às vezes, algo para mim que é muito forte é a questão de invadir o espaço, sabe? Eu vi uma série curtinha essa semana em que o cara namorou um outro e aí depois eles se reencontram, mas eles terminaram. Só que esse que não foi o que terminou, vem com tudo pra cima. Vem se aproximando, sabe? Já querendo meio que, tipo, dar um beijo, e volta pra mim, não sei o que, não sei o que. Eu achei isso de uma extrema insensibilidade, sabe? É uma Poxa, invasão mesmo, né? exatamente, é uma invasão, literalmente. E aí tem uma cena nessa série mesmo. A série em si não é tão boa, mas às vezes os personagens te prendem, assim. Ou o ator, né? E não é porque a gente gosta de um ator que todas as séries que ele faz é boa, né? A gente gosta, de repente, a gente gosta do ator ou da atriz, etc. E aí tem até uma cena que ele fala para um amigo dele, ó, finge que você é meu namorado, porque eu não quero que esse cara fique enchendo meu saco, né? Não com essas palavras. E aí ele fica tanto falando que é meu namorado, e fala, ah, então por que vocês não se beijam? E no que ele vai, fecha o olho pra, tipo, dar um selinho no que era amigo dele, ele pede pra sair e aí ele vai lá e beija. Eu achei um absurdo isso. E ele de olho fechado lá, mas babaca também, né? Ninguém é santo nesse caso. E fica lá. Pô, acho que você tá exagerando. Quando ele abre o olho, vê que é o ex dele. Mas enfim, essa série fala muito, talvez, disso, né? Além de preconceito, etc., mas fala muito do seu espaço.
e o tanto que a gente deixa as pessoas invadirem o nosso espaço, quanto que a gente invade também, né, o espaço das outras pessoas, até que ponto a gente tem que ter essa sensibilidade de respeitar. Eu, por exemplo, estou na casa da minha irmã por um tempo, e aí tem um tempo fixo, né? Não vou para eu não extrapolar, mas estou aqui, então eu tenho que ter um certo cuidado de até onde eu vou, né? Com onde eu me encaixo nessa situação, mas também sem perder a minha própria liberdade de fazer as coisas no meu tempo, né? Vendo, posso ajudar aqui, ajudo, mas agora eu não posso, beleza? É a questão de respeito que a Ellen estava comentando comigo em particular por esses dias. Se eu não me respeitar, eu não vou respeitar o outro. Se eu não respeitar o outro, ninguém vai me respeitar. E assim sucessivamente. Acho que é isso que essa série traz, assim, apesar. Mas essa série é uma daquelas que você quer morar nela. Não sei se existe essa expressão, mas acho que tem. Tem umas séries que você gostaria de ver todo dia, sabe? Participar lá, ser amigo seu. É, tá lá e comer junto. É, vamos jantar. Quero É. ser sua amiga, seu amigo. Mas no final da série em si, assim, eles conseguem entrar nesse acordo e ver né, e ter esse respeito um pelo outro. Sim, A filha começa a perceber que a vida da filha é a vida da filha. Eles não têm poder sobre ela, né? E é isso, né? Por mais que lá tenha essa cultura da família arrumar os casamentos ainda, hum, mas não dá mais, né? Tem coisa que não vai dar mais. Então eles precisam seguir o caminho de cada um, e aí o legal do desfecho da série é que eles encontram um lugar, cada um encontra o seu lugar dentro daquela família ali, eles conseguem viver, né? Então isso é o legal, cada um não foi o que gostaria, não foi o que gostaria, mas deu para encontrar né, cada um encontrar o seu canto ali dentro daquela é, família e conseguir viver em harmonia, né? Então isso que sim. é legal, isso E a que é o legal. cena, e a cena dela com o filho dele lá no parque, a fofura também. Quando eles Sim. começam a se relacionar, é muito bonitinho. Então, se você não assistiu essa série, assiste. A gente entregou alguns spoilers, mas assim, né? Tem que Acho que assistir vale tem que para você assistir. sentir. Porque É, tudo que a gente comenta aqui é de uma sensação, é um sentimento nosso, é uma sensação que nós tivemos, mas quando você vai assistir, talvez você vai sentir coisas que você fala, nossa, totalmente diferente da percepção delas, e é legal. E aí você pode trazer sim, essa percepção para os comentários nas nossas redes, colocando, olha, vocês exato. falaram disso, mas eu senti diferente. Então assiste lá e corre aqui para comentar, vai lá no dia vai lá no comentário das páginas e fala para a gente, olha, foi legal isso, isso e isso. Assisti uma que vocês não comentaram. Será que vocês não podiam falar dessa? Nossa, a gente vai ter o maior prazer de assistir se a gente não tiver assistido e falar com vocês. Sim. A maior alegria também é essa interação que a gente está falando. Tem gente que, né, tem série que a gente quer morar lá. Então a gente queria que vocês também viessem trazer essas percepções para ver se, Uhum. né, vocês também gostariam de morar na série como nós, né? Comer junto, tomar um soju. É, e por favor, surgiram séries diversificadas, porque acho que É talvez eu vou legal. começar a assistir outras séries, porque eu vou ser obrigada a gravar episódios do DoraCast. A gente vai falar de alguns BLs que eu comecei a assistir. Eu assisto bastante BL, mas ainda não falamos. E a gente vai começar a falar, porque é isso, o canal é isso. Ter esse respeito por todo mundo, né? É, e Falar de todo mundo. dramas. É, e são dramas asiáticos, né? De forma Sim, geral, é que a gente começou assistindo muito coreano, e querendo ou não, os coreanos, os sul-coreanos estão muito no fortes mundo, nisso. né? É o K-pop, é o BTS, as séries, né? A própria advogada, a extraordinária advogada Wu, fez o maior sucesso no mundo todo. Agora, esse ano, 2023, teve The Glory também, fez bastante sucesso no mundo, assim, na Netflix. Então, a gente começa trazendo aquilo que a gente já assistiu bastante, mas vamos também, na medida do possível, ampliando os horizontes aí
E aí a gente vai ver que no final são todos relacionamentos e pessoas tentando ser humanas, Aprendendo a né? ser humano. Aprendendo a ser humanos, é verdade. Então a gente vai errar, vai aprender e vai continuar a viver. Exato. Ai, ai, então por aqui é onde ficamos. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui no DoraCast. Até mais, Doratingos. Na próxima semana estaremos de volta.